Olá, tudo bem? Sou Lucinei, professor plantonista de Geografia, e hoje nós vamos trabalhar uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Vamos ao enunciado. Em um debate sobre a expansão do agronegócio na região centro-oeste, um agricultor afirmou: "Eu não compro terra, eu compro clima." Considerando-se a frase em destaque, é correto afirmar que o agricultor A. Depende de condições estáveis, como a qualidade dos solos, mas não tem como interferir nas condições ambientais constantes, como a chuva e a temperatura. B. Pode atuar sobre os fatores que definem as condições climáticas, como, por exemplo, alterar os efeitos da latitude, mas não tem como modificar as propriedades do solo. C. Pode modificar as propriedades do solo mediante o emprego de insumos químicos, mas é dependente das condições climáticas, como, por exemplo, do regime de chuvas. D. Não tem como mudar a influência do relevo e do solo sobre a atividade agrícola, mas pode alterar a influência da altitude sobre o ciclo de crescimento das plantas. E E. Pode interferir nas condições naturais, tanto adequando o clima às necessidades do cultivo, quanto ajustar a fertilidade do solo às exigências de nutrientes da planta. Vamos à resolução. Com a afirmação, então, de eu não compro terra, eu compro clima, o produtor rural está se referindo, então, à estabilidade climática da região centro-oeste, sobretudo com estações chuvosas e períodos de estiagem, bem definidos, ambos os períodos, o que contribui, então, para um controle do plantio e a colheita, tão necessários na região que configura como uma expansão agrícola. Estamos falando da produção de soja, sobretudo, a criação de gados. Importante pensarmos e definirmos o clima da região. Estamos falando do clima tropical semiúmido. Outro fator importantíssimo, já que falamos da primeira parte da questão, do clima, estamos falando então da evolução da agroindústria. Evolução é essa que possibilita a produção e aplicação de insumos químicos e adubos, para inclusive correção dos solos, um processo como chamamos de calagem, em que através dessa correção do pH do solo é possível praticar alguns tipos de cultivo. Vamos às alternativas, uma a uma, para que possamos eliminá-las e chegarmos à resposta correta. A alternativa A aponta que o produtor então depende de condições estáveis, como a qualidade dos solos, mas não tem como interferir nas condições ambientais constantes, como a chuva e a temperatura. Essa alternativa está uma vez de que o produtor consegue sim atuar na qualidade dos solos. Acabamos de citar o processo de calagem, onde há correção do pH do solo, de um pH muito ácido para um pH mais básico. A alternativa B aponta que o produtor rural pode atuar sobre os fatores que definem as condições climáticas, como, por exemplo, alterar os efeitos da latitude. Aqui temos um grande equívoco, já podemos eliminar essa questão. Poderemos atuar na altitude, né, com a modificação do relevo, sobretudo, mas a latitude não temos como mudar. Então essa questão está errada. A alternativa C aponta que o produtor rural pode modificar as propriedades do solo mediante o emprego de insumos químicos, como acabamos de ver, sobretudo do avanço da agroindústria. Mas o produtor então fica dependente das condições climáticas, perfeito, como por exemplo do regime de chuvas. Não há como alterar. Ele pode sim ter ciência de regimes de estiagens e de alta pluviosidade, mas não há como alterar significativamente. Essa questão C traz elementos suficientes para que possamos apontá-la como correta, mas vamos a D. Aponta que o produtor não tem como mudar a influência do relevo e do solo sobre a atividade agrícola, mas pode alterar a influência da altitude sobre o ciclo de crescimento das plantas. Bem, nesse momento podemos apontar que o produtor rural consegue sim modificar o relevo, sobretudo com o uso de maquinário, de aplenamento, né, de criação de volume de terra para alguns plantios. Então a alternativa D está incorreta. O produtor rural pode sim alterar o relevo. E a alternativa E, que está incorreta, que aponta que o produtor rural pode interferir nas condições naturais, tanto adequando o clima à necessidade
Bom, aqui temos que o produtor rural não pode alterar as condições de clima significativamente. Portanto, a alternativa está incorreta. A alternativa C é a correta, quando aponta que o produtor rural dispõe e utiliza de insumos químicos, mas que está dependente das condições climáticas. Ou seja, por mais que a agroindústria avance, por mais que a produção de agrotóxico, a produção de insumos e adubos esteja altamente avançada, as condições climáticas obedecem a regimes naturais. A alternativa correta é a alternativa C. Bom estudo e até mais!